aqui do prefeito Clarice, estará louvando o Senhor com 2 louvores, companheiro. E em seguida, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico nesta noite maravilhosa. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor nesta noite. Bendizemos a Ti, ó Deus, em que nessa noite o Senhor venha falar profundamente conosco. O Senhor venha edificar as nossas vidas, essa palavra viva, uma palavra da Tua parte, uma palavra do Teu coração. Amado Deus, fala-nos, edifica-nos, inspira-nos esta noite. Ó Deus, abençoa os irmãos que estão a caminho, aqueles que já chegaram. Não permita ninguém voltar vazio, mas que cada um possa sair daqui renovado, cheio do Teu poder. É assim que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assentos, por gentileza. Presbítero Clarinho, por favor. Cumprimento a todos, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso hino 96 da nossa harpa. Hino de número 96. Se ao inimigo temos combater, se estás em treva e não tem poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e será feliz e assim deixa penetrar a luz, deixa penetrar que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e será feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não fruto nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e será feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e será feliz assim. Se na luz estamos, quer divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração, e vivemos-nos na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e será feliz assim. Se de Deus Espírito consolador traz a luz do céu divino em esplendor, penetrando ele em teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e será feliz assim. Se alegre fores a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e será feliz
feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus focou em ti, e será feliz assim. Amém? Hino de número 103. 103. Uma luz bendita, luz que vem a nós do céu, a face do Senhor Jesus reflete o amor de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma gloriosa luz guiando nosso andar, nos santos passos de Jesus, até chegarmos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz e santa luz na qual podemos ver no lindo céu a glória, a luz que vamos receber. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, em santa e bendita luz, cercado de esplendor, virá o que morreu na cruz, nosso amado Senhor. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Amém? Graças a Deus. Pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, quero convidá-los, por gentileza, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. Estamos estudando o livro de Jonas, capítulo 2. Vou pedir para o me ajudar a trazer aqui o carro para que possamos fazer o nosso estudo dessa noite. Glória a Deus. Eu quero com entusiasmo que nós nos procura. Jonas fica antes de Miqueias e depois de Amós. É um livro pequeno, antes de Miqueias e depois de Amós. Glória a Deus. Fica depois de Amós, claro. Amós é Badia e Jonas. Isso aí. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Irmãos, enquanto isso, quero com muito entusiasmo apresentar o nosso querido irmão Cláudio, aquela pessoa simpaticíssima que está ali, homem de Deus, prazer imenso, super bem-vindo, irmão Cláudio. Rapaz, sua simpatia irradia, viu? Deus abençoe o Senhor. Também conosco está o nosso irmão
Irmão Mauro. Que maravilha. Amém. Recebemos um abraço, nosso querido irmão, super bem-vindo. É uma honra para nós tê-lo conosco, tá bom? Irmão Bruno, da querida Igreja Porta Formosa, meu amigo ali, o pastor Roberto, né? Deus abençoe, querido companheiro, nosso Bruno. Agora, em nome da igreja, eu quero aqui fazer menção dessa bênção. O irmão Bruno junto mais o irmão Cássio, todo o trabalho, a fachada, os livros aqui, irmão. O irmão Bruno, ele doou toda a mão de obra desse trabalho. Nós só pagamos o material, né? Esse homem de Deus abriu o coração. A fachada dessa, os irmãos sabem, muito caro. E eles vieram aqui, e o irmão Bruno está sempre disposto a nos ajudar. Então, em nome dessa igreja que manifestamos a nossa gratidão. Esse jovem abençoado aí, irmão. Se não for orar, não esqueça, ora por ele, tá bom? A igreja dá boas-vindas a todos os irmãos e também manifesta a nossa gratidão. Irmão Bruno, amém? Amém! Amém. Deus abençoe, viu, querido? Aleluia. Então vamos ler. Glória a Deus. Jonas, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Glória a Deus. Oremos mais uma vez, por favor. Amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Pedimos que cale-se o homem, mas o Senhor venha falar. Ajuda-me a transmitir com fidelidade ao texto sagrado, como escravo do texto da tua palavra. Me ajuda a transmitir os teus decretos, Senhor. Transmitir a tua palavra profeticamente essa noite. Humildemente eu peço ao Senhor que me inspire, que me dê intrepidez, ousadia, revelação, unção do Senhor, e que o Senhor venha falar, Senhor, essa noite, por meio da tua bendita palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo encontre, ó Deus, guarida em cada coração, e que os nossos corações sejam como terra arada, adubada pelo Espírito Santo, e receba boa semente, a fim de produzir fruto com abundância. É assim que oramos, gratos ao Senhor e confiando exclusivamente na tua graça, porque sem ti nada podemos fazer. Por isso, em nome de Jesus, me rendo em completa e total dependência de ti, e te peço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos tomar assentos, amados e queridos irmãos. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nossa irmã Valentina ainda não chegou, né? Então, ok. Meus amados, nós estamos estudando o livro de Jonas. Nós começamos na sexta-feira passada e eu gostaria de fazer com os irmãos apenas aqui uma recapitulação rápida daquilo que nós estudamos. Tá bem? Deixa eu ver depois começar aqui a funcionar, que a gente já vai lá. Glória a Deus. Já vai começar aqui a aparecer para nós. Lá, criança, funciona? Entendeu? Bem, primeira coisa aqui, o tema desta noite, a nossa aplicação, segredos da oração de um profeta. Segredos da oração de um profeta. Jonas, recapitulando rapidamente, é um livro denominado de profeta menor. E essa sigla, profeta maior e menor, é dada por dois motivos. Primeiro, por causa da extensão literária do livro. Em segundo lugar, por causa do tempo, obrigado companheiro, do tempo, irmã Denise, que o profeta profetizou. Por exemplo, Isaías profetizou por mais de 20 anos, 27 anos aproximadamente, profeta maior, embora ele tenha uma obra literária enorme, Isaías, mas nós temos o profeta Oséias, tem 14 capítulos, e Daniel só tem 12 capítulos. Daniel, embora tenha 12 capítulos, o livro não é tão grande, é um profeta maior. Mas por quê? Porque Daniel, ele profetizou durante um período de vários reis, então o período ministerial dele foi muito grande, maior do que o de Oséias. Então o mesmo livro de Daniel, sendo menor do que o livro de Oséias é profeta menor, porque profetizou durante um período curto de tempo, e Daniel é profeta maior, porque profetizou durante um período de tempo maior. Então, para considerar um livro profeta maior ou menor, tem que levar em conta essas duas coisas: o tempo que ele trabalhou como profeta e também a obra literária, o tamanho do livro. Amém? Deu para pegar? Jonas apresenta Jesus como o que tem compaixão pelos piores pecadores. Cada livro da Bíblia apresenta Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, Jesus, ele é o tema da Bíblia. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. E assim vai em todos os livros da Bíblia. Tá? Muito bem, Jonas, ele é apresentado aqui como o que tem compaixão dos piores pecadores. O livro de Jonas, ele tem 4 capítulos. E ele está distribuído nessa seguinte ordem. Primeiro capítulo, Deus chama para a sua obra, como chamou Jonas. Segundo capítulo, Deus ouve a oração de Jonas. Terceiro capítulo, Deus perdoa. E o 4º capítulo, Deus usa de misericórdia, tanto com Jonas como com os ninivitas. Então note que o personagem principal do livro não é Jonas, é quem? É Deus. Deus, e por fim, Deus. Não é o personagem principal, não é Jonas, é Deus. Deus que está no centro. Deus está sempre no centro. Jamais o homem, irmã Rosilane, jamais o homem está no centro. Quem está no centro é Deus. É Deus. Amém? Outra coisa interessante, o livro também foi citado 2 vezes por Jesus. Uma, no episódio dos ninivitas, quando o povo lá não se arrepende, Deus fala: olha, não se há outro sinal senão do profeta Jonas. E outro também, quando Jesus fala sobre que ele ficaria 3 dias no seio da terra, como sinal do profeta Jonas. Essas 2 ocasiões Jesus cita. E detalhe, cita literalmente. Jesus cita literalmente. Ok? O livro de Jonas não é, gente, uma lenda, porque tem gente que pensa que o livro é uma lenda.
A mitologia grega, na mitologia grega, teve um rapaz chamado Perseu. Ele conta sobre uma lenda de Dromenda, que foi libertado do ventre de um monstro marinho. É uma lenda que tinha. A história de Hércules também conta que foi libertado do ventre de um outro monstro marinho para salvar Alcione. São lendas gregas. Todavia, o livro de Jonas não é uma lenda, está muito mais, ele é muito mais antigo do que do Império Grego, porque o Império Grego foi só esses impérios, os grandes impérios teve egípcio, babilônico, assírio, depois teve medos e persas, e depois ainda que teve o Império Grego. Jonas profetizou para Israel e para Síria, né? A Síria, para Síria, tá? Capital da Nínive era uma das capitais. Então agora veja, foi muito antes do Império Grego surgir. E o grego nem pensava em nascer ainda, não tinha isso, tá? Foi quando então Jonas foi profeta. Então, há quem pense também que o livro possui uma autoria, o autor, anônimo. Por quê? Porque se você ler o livro de Jonas, ele está contando uma história na terceira pessoa. Não fala eu, Jonas. Não, ele está contando sempre na terceira pessoa, né? Há quem pense isso. Mas há também cristãos que dizem que esse livro, o livro de Jonas, não é literal, porque os milagres não são razoáveis. A pessoa fala, imagina, uma planta crescer num dia só. Como é que uma planta cresce num dia só e dá folhas e tudo? Isso não é possível. Depois, como é que uma pessoa sobrevive 3 dias, 3 noites, dentro da barriga de um peixe? Isso não é possível. Como é que pode uma cidade todinha se converter? Isso é demais, isso também não é possível. Mas, irmãos, é possível alguém andar sobre o mar? Não. Jesus não mandou? É possível. Morto ressuscitar depois de 4 dias estando mal? Também não é possível, Jesus não fez. É possível o mar se abrir? Não, mas Deus não fez isso. Então, irmão, nós estamos falando de um profeta, de um livro, trata o Deus Todo-Poderoso, o que fez o céu, a terra. Nós estamos falando do Deus, irmão, que a Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome. Nós estamos falando de um Deus que Ele colhe a água do mundo inteiro na concha da sua mão. Nós estamos falando daquele que conta a areia do mar. Nós estamos falando daquele que vive, daquele que reina, daquele que pega, daquele que pode, daquele que você está vendo? Quem pode dar glória para Ele? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória! Tá? Deus seja louvado. Então, irmão, nada estranho. Claro que foi Deus que fez. Claro que foi Deus que fez, né? Glória a Deus. Por que o livro de Jonas é literal? Por quê? O Deus da Bíblia é o Deus do impossível. Então, os milagres que aqui são relatados não é problema do nosso Deus. É problema do seu Deus? Nenhum. Então, nem precisa a gente investir tempo aqui. Jonas profetizou para Israel, né, que venceria Síria pela mão de Jeroboão, e isso de fato aconteceu, tá? Mas o que? Tudo obedece a Deus no livro de Jonas. Tudo obedece a Deus. Quem obedece a Deus no livro de Jonas? O vento. Diz no capítulo 1 que Deus manda um vento no mar. O vento obedece. Jonas 1:4. O mar obedece a Deus. O peixe obedece a Deus. A planta obedece a Deus. A lagarta obedece a Deus. Os marinheiros obedecem. Os indivíduos, a cidade inteira acreditam em Deus e obedecem. Quem que não obedece? Jonas, servo de Deus. Está pensando que ser pastor é fácil? Os ímpios obedeceram a pregação do pastor Jonas. Mas isso, e ele como crente, como servo de Deus, ele não obedeceu a Deus. Olha só que coisa. Pastor, mas Deus está me mandando. E a gente fica olhando assim, irmão. Não dá nada. É um Jonas da vida que levantou do pé, quer pegar uma embarcação, quer ir para um Zebone. Toma cuidado. Que crente é assim. Não são todos, tá, gente?
Não são todos, tá? Não são fujões não, mas Jonas é. Por quê? Jonas é literal, já falei. O amor, no livro também nós vemos o amor incondicional de Deus no livro. O amor de Deus incondicional. O que é incondicional? Não tem privilegiadozinho. Deixa eu ver aqui. Gostei daquela da Denise, Deus falando, né? Aquela ali vou salvar. E os outros? Não, os outros. Deixa seguir seu caminho aí, né? Não, o amor de Deus é incondicional. De que forma? Primeiro, pelos pecadores marinheiros. Os marinheiros estavam ali e tal. Deus demonstra o seu amor. De que forma? Fazendo a sorte cair no Jonas, que todo mundo poderia merecer, mas Deus estava trabalhando. Depois, pelos próprios ninivitas. Jonas, ele já era profeta, gente. Jonas, ele já era profeta. Ele era o profeta para Israel, seu povo, reino do norte, Israel, tá? Aí Deus fala, ô Jonas, rapaz, eu estou vendo um povo aí, mas um povo numeroso. Esse povo é muito cruel. Uma coisa que é muito importante nós sabemos: pecado não é problema para Deus, Ele perdoa. Ele só precisa que as pessoas façam o quê? Se arrependam. Se arrependam. Então, Deus amou os ninivitas, Deus enviou, chamou o missionário. Vai lá, meu filho, você é meu enviado, e prega para quem for, porque se o povo não se arrepender, o que ia acontecer? Haveria uma grande destruição. Abra sua Bíblia aí, rapidinho, por gentileza. Abra sua Bíblia, por favor. Olha, capítulo 1, versículo 1 e 2. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Achou? Aí, ó. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ó, da sua Bíblia tem essa palavra contra? Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou. Só aqui tá bom. Vai lá e clama contra ela. Por causa de quem que ele mandou clamar? Por causa da malícia. Por causa da malícia que tinha subido até o Senhor. Agora veja, Deus não poderia, esse povo pecador, miserável, desgraçado. Deus não podia pensar assim: eu vou destruir esse povo. Mas o que é isso? Escuta lá. Deus não julga no sentido, Deus não condena a ninguém se Ele dá uma oportunidade. Está entendendo? Para Deus condenar alguém, Deus sempre vai dar uma oportunidade. Por quê? A Bíblia, eu sou encantado com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a base do trono de Deus, a base, você sabe que a base sustenta tudo, sim ou não? Sim. A base do trono de Deus é a soberania, não é isso? É o quê? Quem lembra aí? É a justiça. A base do trono de Deus é a justiça. Então, veja, Deus é um Deus completamente justo. Deus, a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo. Não tem ninguém que é mais bonitinho diante de Deus. Todos pecaram. Romanos capítulo 11, versículo 32, está escrito: porque Deus encerrou a todo mundo debaixo do pecado. Colocou todo mundo debaixo do pecado. Ou seja, passou a regra. Está todo mundo na mesma condição. Debaixo do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 18, o pecado passou a todos os homens, porque todos morreram. Todos na mesma condição. Só que Romanos capítulo 11, versículo 32 diz que Deus colocou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para como?
do Senhor. Mas, a pessoas que ouvem a voz de Deus, quer ver? Eu vou continuar explicando Jonas, mas é muito importante a gente saber essas coisinhas. Dá uma folheada aí para frente na sua Bíblia, depois a gente volta aqui para Jonas, só para você entender que Deus não faz exceção de pessoa. Dá uma olhadinha aí a Atos. Vamos dar uma pulinha aí a Atos, capítulo 7. Capítulo 7. E o versículo 51. Atos 7, 51. Achou? Atos 7, 51. Glória a Deus. Irmã Valentina, você falou com o Bruno? Falou. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e vós sempre, eu quero meter aí. Veja só, olha como é que Deus é. Deus não é todo poderoso? Sim ou não, gente? O Espírito Santo é Deus? É. Mas tem uma coisa que é a responsabilidade humana. Então, Deus não te força, Deus não te obriga. Sabe por quê? Porque você pode fazer isso aqui, ó, resistir ao Espírito Santo. Não que você seja poderoso, mas é porque Deus respeita a sua liberdade. Porque a sua liberdade, exatamente a sua liberdade, ela é a sua responsabilidade. Ela é a tua responsabilidade. Você é responsável pelos atos. Se Deus te puxar, se tiver alguns irmãos que Deus puxa sempre para o bom, e se tiver alguns irmãos que Deus deixa se lascar, esse Deus, ele é parcial. Ele está ajudando um e não ajudando outras pessoas. Mas Deus trata todos iguais. E há pessoas que endurecem. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui em Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Só para a gente terminar e voltar aqui ao texto. Hebreus é o Novo Testamento, né, gente? Fica antes. Hebreus. Glória a Deus. Eu acho que é o capítulo Hebreus. Diz assim, olha. Se hoje, calma aí, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Você sabe não, né? Está escrito? 3, 7. Por isso que é bom estudar a Bíblia com gente, né? 7 e 8. Hebreus 3, versículo 7 e 8. Olha lá. Portanto, como diz o Espírito Santo. Hebreus 3, 7 e 8. Como diz o Espírito Santo. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Da provocação. Então escuta, tem um dia que Deus nos prova. Tem um dia, você está entendendo? E como é que eu endureço o meu coração? Não ouvindo a voz do Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo. Ele fala, ele quer convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E há pessoas que endurecem o coração, que fecham o coração para Deus. E Jonas foi pregar na cidade de Nínive, mas os ninivitas não fecharam o coração para o Espírito Santo. Vamos continuar, vamos voltar para Jonas, senão a gente... A primeira coisa que nós precisamos, o primeiro segredo que eu queria partilhar convosco sobre segredos da oração de um profeta. O primeiro é entender o gênero literário do capítulo 2. Gente, fala a verdade. Eu queria que você desse uma olhadinha aí eu queria até perguntar aos obreiros, né? A gente olhando assim para o capítulo 2 de Jonas, e orou Jonas ao Senhor nas entranhas do grande peixe. Eu já sou crente de muitos anos. Não me lembro assim. Acho que eu preguei uma vez sobre Jonas, numa vigília, mas foi sobre o capítulo 1. O capítulo 2 eu me lembro de ter pregado o capítulo 2.
ter parado para estudar o capítulo 2 de maneira tão minuciosa assim, algumas vezes, mas em alguns trabalhos. Então, na exposição da Bíblia, na aula, na faculdade, coisa assim, quando a gente olha para esse texto, primeira coisa, o capítulo 2 de Jonas, ele é um salmo. Ele é um salmo. Salmo é o quê? É hino, é um poema, é um louvor. Aqui o estilo é orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do grande pedra e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Você já viu algum salmo assim? Na minha angústia clamei ao Senhor. Tem algum salmo, por exemplo, Salmo 18, Salmo 120. Vamos dar uma olhadinha para ver se parece? Vamos dar uma olhadinha. Salmo 18. Vamos lá pegar. Cadê Salmo? Salmo está aqui na minha Bíblia? Tá. Some às vezes. Salmo 18. Gente, cadê o Salmo? Salmo 18. Olha lá. Eu te amarei do coração ao Senhor, fortaleza minha. Senhor, é o meu rochedo, meu lugar forte. Ao verso 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Verso 4: cordéis de morte me cercaram, torrentes da impiedade, cordas do inferno me cingiram. Verso 6: na angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo. Está vendo aí? Então, há muitos salmos assim, não vou ler todos, né, porque senão a gente não pode. Então, vem lá. Alguns 6 elementos, ou 6 itens, marcam aqui esse poema, esse hino, né, da oração de Jonas. É uma poesia, nós falamos aqui, por exemplo, Salmo 18. Os verbos estão no passado. Por que os verbos estão no passado? Porque a pessoa pergunta, gente, Jonas orou. Ele orou da onde? Onde ele estava quando ele orou? No ventre. Jogado do mar. Imagina, colhendo água, vem a baleia, pum! Ou o grande peixe. Não posso falar que é baleia, porque a Bíblia não fala que é baleia. O grande peixe, assim que é correto. Depois como é que é, o Pedro Miguel falou, pastor, falou baleia. Não, grande peixe. Assim que deixa eu corrigir aqui. Presta atenção. Então, a pessoa está lá. Você já entrou? Já tomou um caldo na praia? Eu já tomei. Agora imagina, tomando aquele caldo. O grande peixe te engole. E não é um dia só não. 3 dias lá dentro, faltando ar. Dificuldade para respirar daquela água. Gente, que angústia. Que coisa. Aí, como que ele vai fazer? Compor um poema lá dentro. Por isso os verbos estão no passado. Essa composição foi feita depois. Olha lá. E orou Jonas ao Senhor. E orou no passado. Na minha versículo 2. E disse: na angústia clamei. O verbo está no passado. Clamei ao Senhor. Está entendendo aí, amados? Olha, não dá para pegar? Muito bem. Os verbos do passado. 2. A importância da oração de Jonas. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da oração. Nesse poema, nesse salmo de Jonas, terceiro lugar, revela que Deus trata com o desobediente. Nessa oração, vamos ver que Deus trata com o desobediente. 4, revela que Deus ouve quem se arrepende e busca arrependido. 5, mostra a misericórdia. Aqui nesse salmo vamos ver a misericórdia de Deus. E veremos mais o quê? Um poema de adoração e exaltação ao Senhor pelo livramento que Deus deu. Quer ver? Acompanhe. Vamos lá ao versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia a minha alma, ó, está vendo ali?
quando eu estava mal, eu estava ruim, o que aconteceu? Deus me salvou. Ele está grato, ele está louvando a Deus, ele está adorando o Senhor, ele está exaltando o Senhor por esse grande livramento. Alguém que já recebeu o livramento do Senhor? Você pode levantar sua mão assim e falar: Senhor, muito obrigado. São tantos livramentos, aleluia. Assim também. Então, vamos estudar um pouquinho mais esse texto, que é o capítulo 2 do livro de Jonas. Primeira coisa que aprendemos aqui é o local da oração. Local da oração. Jonas estava aonde? Angustiado, no ventre do grande peixe. Jonas, ele tem saudades do templo. Sabe por quê, irmão? Versículo 4. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. Jonas, como um judeu piedoso, vocês lembram de Daniel? Que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Mas o que ele fazia? Abria a janela para o lado da onde? Mas o que tinha lá em Jerusalém? O templo. Ele abria, o templo estava. Mas quando era do Daniel, o templo estava destruído. Estava, mas havia promessa de reconstrução, profecias. E ele abria para o lado do templo, para o lado de Jerusalém. Irmão, quantas pessoas poderiam estar aqui com a gente? Mas tem gente que parece que gosta de ficar longe do templo, longe da casa de oração. E às vezes Deus dá uma voltinha para essa pessoa, que é para dar valor à casa de oração. E olha a voltinha que Deus deu para Jonas. Olha lá ele orou. Lá ele deu um jeitinho de orar. Irmão, não vamos deixar Deus dar uma voltinha para a gente orar num lugar esquisito, não. Vamos aproveitar a casa de oração. Aleluia, vamos ir buscar o Senhor. Vamos ir adorar o Senhor. Amém? Outra coisa que aprendemos aqui. Podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora e a qualquer circunstância. Você pode falar com Deus onde você estiver. Não precisa esperar no tempo. Nós aprendemos isso também. Por quê? Você está com a Bíblia aberta? Olha novamente para o capítulo 2, versículo 1. Orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do grande peixe, né? E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele o que falei? E ele o quê? Me respondeu. Aleluia! Deus responde orações feitas na angústia. Nós temos aqui alguns exemplos aqui, ó. Salmo 18, verso 5, Salmo 120, verso 1, Salmo 142, verso 1 também, são orações na angústia. Deus não mudou, Ele é o mesmo, e Ele ouve você na sua angústia, Ele ouve a minha na angústia, Ele ouve a qualquer pessoa na angústia, quando se arrepende. Se arrepende, né? Meu Deus, na angústia é tempo de, primeiro, aqui pelo menos 5 coisinhas nós aprendemos aqui. Primeiro, na angústia, aqui ó, primeiro, não se afastar da presença de Deus. Na angústia, não vamos afastar da presença de Deus, não. Tem gente que é só via angústia. Alguém morre na família, pai de vir na igreja. Arruma um trabalho. Ai, estou cansado. Se afasta da casa de Deus. Aí, ai, eu estou angustiado, cansado e tal. Se afasta. Aí o problema é esse. Irmãos, eu já falei com vocês que eu não posso ser Deus, né? Nunca vou ser, claro. Isso aqui é só uma. Só Deus é Deus. Ninguém mais vai ser Deus. Mas eu fico pensando que Deus é muito misericordioso. Deus é amoroso. Deus é. Ai, que Deus maravilhoso, meu Deus. Mas tem gente que pede um filho. Quando o filho vem, pode vir na igreja. Ah, se eu fosse Deus, não dá para filho, esse filho para cá. Eu que dei. Você parou de vir na igreja, eu quero você na minha casa. Você não quer vir, não? Tiro. Ah, eu quero um trabalho, eu quero ser médico. Você quer? Mas você vai ter tempo para mim? Ah, eu sou médico. Então, tira essa profissão sua. Dá um piripaque na sua cabeça. Você vai pastar no campo igual o Nabucodonosor, comer capim durante 7 anos, que aprendeu com o seu Deus.
homem mau, é o homem até vingativo, né? O homem que pensa, mas Deus não. Mas tem uma coisa, Deus não é trouxa, desculpa a expressão. Deus não é um serviçal. Você senta na cadeirinha, aí Senhor, preciso de entrega, aí ele dá para a porta, aleluia, valeu Deus. Deus não é um serviçal, Ele é o Senhor dos senhores. Servo sou eu, servo, e detalhe, é um privilégio você ser servo do Deus Altíssimo. É uma honra tão grande que nós não merecemos. O que é isso? Graça que nos alcançou, aleluia. Então, está difícil? Não saia da presença. Está bom? Não saia da presença. Você tem carro? Não saia da presença. Está sem carro? Também não saia da presença. Amém? Aqui. Achamos assim. Por quê? Salmo 139. Para onde fugirei da sua face? Diz o salmista. Se eu pegar as asas da alma, lá no céu o Senhor está. Se eu for lá para a extremidade do mar, lá também o Senhor está. Se eu for para a escuridão, diz a Bíblia que a noite é como o dia da sua presença. Não tem onde que eu possa ir para me esconder dele. Ele está vendo tudo. Então, não saia da presença. Não saia da presença. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos. Segundo, aprendemos a abrir os ouvidos para ouvir Deus. Aqui, ó. Orou Jonas, versículo 1. Jonas 1, orou Deus, Jonas ao Senhor, e Deus está dando versículo 2. E disse: na angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu: do ventre do inverno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ele ficou sensível para que ele sabe, né? Que Deus ouviu, né? Então, ali ó, ouvidos sensíveis para ouvir Deus. 3, saber que não vale a pena desobedecer. Não vale a pena. Nós estávamos, eu e a Jéssica, na quarta-feira, no fim de vir, pedi os irmãos para justificar. Nós fomos na conferência missionária, fui levar a Jéssica. E o pastor estava pregando. A igreja que ele é pastor tem 1.200 membros. E a igreja sustenta, 1.200 membros, sustenta 750 famílias missionárias no campo. Mas como é que a igreja consegue? Né? Aí estava falando, o que Deus quer, porque Deus ele é o dono do ouro e da prata. O que ele quer? Alguém que acredite no projeto dele. Difícil construir a arca, ele falou, é fácil. Difícil é acreditar que vai haver uma chuva e vai acabar com todo mundo. É Deus Noé que acredita. É isso. Agora veja, alguém fala assim, mano, você vai para a missão, é perigoso. Não, perigoso é desobedecer a Deus. Que pode mandar um câncer comer sua garganta se você não for. Que pode estalar os dedos e dar uma parada cardíaca e cai durinho. Perigoso é desobedecer aquele que tudo pode. Que a sua voz é como um raio, como um trovão. Perigoso é desobedecer a Deus. E ó, ali ó, o exemplo de Jonas. Quer desobedecer? Pegou Davi. Foi pro porãozinho. Dormir. Davi é bem pra lá. Nem balançava. Mas de repente, um vento no mar. Olha o Davi. Maria ficou doidinho, precisou jogar as coisas fora. Por quê? Tinha um desobediente lá dentro. O perigo é desobedecer a Deus. Irmão, nós não estamos brincando de ser crente nesse lugar. Nós não estamos brincando de servir a Deus. Eu não estou aqui fazendo de conta que sou pastor. Não! Aqui é sério. A coisa é séria. É para o céu que nós vamos. É para o céu que nós vamos. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está com a Bíblia na mão, depois a gente volta aqui para Jonas. Olha. Em Hebreus é primeiro. Meu Deus, que cara. Eu só não sei quem escreveu, imagina.
capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 38. Acha aí. Mas o justo viverá de quê? Se ele pode recuar. Então um justo pode recuar? Se não pudesse, não estava escrito. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Agora o 39. Nós não somos daqueles que se retiram para, mas daqueles que creem para condenação da alma. Escuta lá. Alguém que está perdido precisa se retirar para se perder? Não. Isso é perfeito. Não. Só pode se retirar para se perder quem ainda não é perdido. Mas alguém pode se retirar. Nós não somos daqueles. Está contando que existem aqueles que se retiram para a perdição. Mas nós não somos desses. Por isso, é preciso perseverar até o fim, como diz a palavra. Vamos voltar aqui. Jonas. Eu falei saber que não vale a pena desobedecer. 4. Saber que mesmo no fundo do poço, no fundo, no ventre do grande peixe, no fundo sem recurso financeiro, uma família às vezes cheia de problemas, lá embaixo, você tem que saber que há o Deus que te tira de lá. Jonas capítulo 2, versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra. Isso aqui é uma linguagem poética, tá? Nos montes, lá embaixo, no fundamento, nas raízes, nas pedras, onde estão os montes edificados, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor. Esse Senhor aí, como é que ele está? Letra maiúscula, todas as letras na sua Bíblia. Isso significa, é o Deus triuno, todo-poderoso, é o Deus maioral, o grande Deus, o único Deus, o que criou o céu, a terra e mais isso mesmo, aleluia, está entendendo? Esse Deus, é como diz aqui, ó, me tirou de lá, porque Ele é, como diz aqui, ó, livraste a minha alma da perdição. Agora veja, o versículo 7, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. Entrou aonde? No Santo dos Santos, onde Ele está sentado, no alto e sublime trono, atravessou o espaço sideral, passou o primeiro céu, o segundo céu, chegou lá onde estão os querubins, serafins, lá, tá entendendo? A gente fala assim, mas para Deus não tem distância, Deus é onipresente. Mas chegou lá com cheiro suave, a saída de Deus, a perdição, e diz o texto sagrado aqui, ó, no templo da tua santidade, nesse lugar aqui, no templo, não está isso? No templo da tua santidade. Quando Isaías teve aquela visão, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado lá sobre o trono, não fala lá? Eu vi os serafins falavam uns com os outros, santo, santo. Os serafins, eles falavam uns com os outros, é como se ele estivesse falando assim conosco, ele é santo, não é para ele, Kadosh, 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 Jeová Sabaoth, está entendendo? Aleluia! No trono, no santuário, no templo, na morada daquele que é santo. Aleluia! Chegou o amor dele. E quando chega, você pode ter certeza, vai vir resposta. Você está no profundo, você está no abismo, no caso dele, no fundo, no ventre do grande peixe. E o Senhor, aleluia, todo-poderoso,
Ele vai mudar a história. Pode estar onde for. Você pode estar na pior. Mas o teu Deus, aleluia, essa noite, eu estou sentindo a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Deus te trouxe aqui para recobrar a tua fé, recobrar o teu ânimo, para mostrar para você que Ele é grande, mãe, que Ele pode no mundo, que Ele, aleluia. Terceira, quando atribuímos a Deus, aprendemos isso, ó, segredos da oração de um profeta. Quando o profeta não está muito bem, ele começa a atribuir a Deus a situação dele, ele começa a culpar a Deus. Ele começa a culpar. É isso que Jonas faz, versículo 3, porque tu me lançaste no profundo, ó, Senhor, o que o Senhor fez comigo, Senhor? No coração dos mares. Ele não lembra que ele que desobedeceu. Ó, tu, Senhor, fizeste comigo. Bom, no coração dos mares, a corrente me cercou. Todas as tuas, Senhor, as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, eu estou fora da tua presença. Senhor, o Senhor me lançou fora da tua presença. Você quer botar comida? No Antigo Testamento, tudo era atribuído a Deus. Lembra do caso de Jó? No caso de Jó, Jó 1, 6, 8, depois assim lá, que falando de Satanás, os filhos de Deus, falando dos anjos, vinham se apresentar a Deus. Entre eles veio também Satanás. E Deus pergunta: viste o meu servo Jó? Sim? Não. De onde vem Satanás? Ele fala: de rodear a terra e passear por ela. Ele que fica vagando. Passeia para lá e para cá. Rodear a terra, né? Tem que fazer não, preguiçoso, ficar passeando na terra, né? Aí passar por ela. Viste o meu servo Jó? Sim, eu vi, Senhor. Sim, vi ele, sim. Aí Deus lá até chamou justo, reto, dizia do mal. Aí está, também, meu Senhor. Se você cuida de bem, tá, ó, o acusador. Aí Deus fala com ele, ó, sai e lança, toca nele, só não toca na vida. Ela falou, não foi? Aí Satanás ataca Jó. Diz a Bíblia que Jó, né, os filhos dele morrem. Enfim, aí o que Jó faz? Jó prostra e adora. O que Jó fala? Deus deu, Deus tomou. Não foi Deus que tomou. Quem tomou foi o diabo naquele sentido. Mas no Antigo Testamento, a crença era que tudo, por causa de quê? Por causa do controle soberano de Deus. É por isso. Depois no livro de Ruth também. Ruth vai e ela fala: Deus, olha o que me fez o Todo-Poderoso. Me tomou tudo. Nesse texto, como se a culpa de ter morrido o marido, os filhos, ela foi, tinha dinheiro, ela voltou pobre. E ela fala isso, se quiser anotar, leia depois da Ruth 1, de 1 a 6, depois do versículo 13. Né? Fala isso. Então no Antigo Testamento tinha essa crença, por causa de quê? Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pelas nossas ações. No caso de Ruth, foi o marido dela que não tinha cabeça. Bastou uma provinha, Ruth não, desculpa, no caso de Noemi, o marido dela, não é o nome dele? Abimeleque. Eles tiveram 2 filhos, Quilhão e acho que é Malom. O marido de Noemi morreu, lá na terra de Moabe. Quantas pessoas que às vezes estão na igreja, irmãos, tudo está lá. Toda igreja passa por situações, toda a igreja passa. Você não sabia não? Por exemplo, irmão, a igreja primitiva, que igreja? Meu Deus. Eu vi Pedro, aleluia, pregou um sermão, rapaz, 3.000 homens se converteu. Eita, Pedrão, pregador de fogo. Outro dia, mais 5.000. E
eu não vou nada. Rapaz, não tem. Pedro. Rapaz, tá duro o negócio. Não tem nada. Aí um olha pro outro, aí o Pedrão fala: rapaz, ó, olha para nós. Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta aí. Ah, eu queria ser crente nessa igreja. Apóstolo Paulo pregando. É? Só que essa mesma igreja, que os pastores eram os apóstolos, essa mesma igreja, o que é que tinha lá? Ananias e Safira, roubando da casa do Senhor. Mas o que é que tinha lá dentro da igreja? Tinha um Pedro fingindo, estava com os que não eram judeus, e quando estava com o judeu, a gente conta aqui, né? Paulo repreende ela, ó. Mas o que? Barnabé e Paulo discutem e se separam do outro. Ah, é? Está vendo? É a mesma igreja. Mas o que? Nessa mesma igreja, eles viram as pessoas sendo mortas. Nessa mesma igreja não podia cultuar, tinha que ficar andando dispersos, presos. Está vendo aí? Nessa mesma igreja, as pessoas tinham que depender uma das outras, tinha que colher oferta para ajudar. Igreja é assim mesmo. Só que tem uma coisa que não pode: é faltar o homem de Deus à frente, é faltar a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Agora, cuidado para não fazer como Abimeleque, sair de Belém. Belém é o quê? Casa de pão. E sair para peregrinar em Moab, que os campos de Moab estão verdes. Cuidado com o olho de Moab, porque o tempo vai passar. Seu marido vai morrer lá, seus filhos vão voltar. E depois não vai ter culpa de Deus, não. Ele não é culpado, não. Jonas, depois, finalmente, Jonas reconhece. Por que ele reconhece? Porque ele ora. E ele se entrega ao controle de Deus. Versículo 7. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ah, se lembrou, né? Meu filho. Vai. Ele ora, ele se entrega ao Senhor. Depois, Deus só ordena o peixe depois que Jonas se arrepende. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Vai oferecer, né? E o que mais? O que votei, pagarei. Aqui, ó. Jonas agora se compromete em pagar votos, faz compromisso. Aqui, eu queria falar versículo 8. Dá uma olhada aí para o versículo 8, por gentileza. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria. Atenção, gente. Cuidado com a palavra sua e tua, tá? O que tem de gente que usa essas palavras erradas, sua e tua. Professor, nosso pedagogo, Magdaíno, que tem. Quer ver só uma coisa? A minha pessoa está pregando, né? Está pregando. E ela fala: irmãos, porque Deus vela pela tua palavra para fazer cumprir. Você tem palavra? Você, irmão, você tem palavra que Deus tem que velar? Ele não vela pela tua, ele vela pela sua. Viu? Então vamos entender bem o negócio de tua e sua. Aulinha de português. Eu, primeira pessoa. Tu é com quem eu estou falando. Tu, segunda pessoa. O tua é sempre com quem eu estou falando. Se eu vou falar de uma outra pessoa, é a terceira. Ela é sua. Quer ver, irmão José, como é que é? Senhor, abençoa o irmão Walter. Eu estou falando com quem? Com Deus, ó. Eu e Deus, ó. Eu, tu. Senhor, abençoa o irmão Walter, ó. Terceira pessoa. Eu, uma. Deus, duas. Walter, três. Senhor, abençoa o irmão Walter e a sua esposa. Aí não é a tua. Porque se eu falo, Deus, abençoa o irmão Walter e a tua esposa. É Deus tem esposa?
entendendo, irmão? Então, quando fala aqui, dá uma olhada aí para o capítulo 2 e o versículo 8: os que observam as vaidades vãs e deixam a sua própria misericórdia. A misericórdia aqui é de Deus, não é dos homens. E tem homens que deixam a misericórdia. Deixam a misericórdia. Mas agora aqui, por que eles fazem isso? Porque eles se apegam a vaidades, aos pecados. E o que acontece? 3 vaidades de Jonas. Primeira vaidade, patriotismo fanático. Jonas 1, versículo 9, dá uma olhadinha. Jonas 1 e 9. E ele diz: eu sou hebreu. Patriotismo. Eu sou hebreu. E ele queria que os ninivitas, me desculpa a expressão, tá? Se dessem mal, se lascassem, desculpa a expressão. Patriotismo. Mas patriotismo fanático. Segunda vaidade de Jonas: reputação maior do que a causa. Quer ver? Capítulo 4, versículo 2: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarso, pois sabia que és piedoso, misericordioso, longânimo. O que é isso? Ele falou assim: Senhor, eu, profeta, eu não vou lá. Ele colocou a reputação dele maior do que os pecadores. Não. Terceiro, Jonas não amava a quem Deus amava. Às vezes, Deus ama o inimigo seu. É por isso que a Bíblia manda: amai os vossos inimigos. Está entendendo? Pastor, não, o que ele fez por mim, desculpa lá, não dá para perdoar. Cuidado, hein? Para não pegar no seu baixo, dar uma botinha. Então, pastor, por que Jonas, não sabe dizer por que Jonas não queria ir? Então, por causa dessas 3 vaidades. Por que ele ficou chateadíssimo com aquelas pessoas que Deus não cumpriu a promessa feita? Deus cumpriu. Ele não queria que. Então, ele não queria, mas tem um motivo por trás. Tem, ué. Não, o pregador falando que é porque o pai dele foi morto lá, parece. Os pregadores estão cigados. Eu sei, irmão. Eu sei. Agora veja, escuta lá. Eu sei, viu, irmão? A senhora fez a pergunta certa. Eu não estou falando assim, eu não prego só por causa de quê, irmão? É claro no livro de Jonas. Jonas não queria ir. O versículo capítulo 4 nós acabamos de ler. Jonas sabia que Deus é misericordioso, que se Jonas pregasse, que se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar. E Jonas queria que o povo, que a nação de Nínive ser má, Jonas queria que Deus punisse aquela nação e não perdoasse. Jonas queria a morte deles e não a salvação. Era isso. Não tem nada a ver com o pai de Jonas. Não, isso aqui se trata de uma nação. Não é com uma pessoa, né? É uma nação. Não tem nada a ver com um parente de Jonas. Tem pessoas que falam: irmão, você pode ler o livro de Jonas de capa a capa, não vai mencionar o pai de Jonas aqui com relação a Nínive. Jonas, ele era profeta de Israel, tem nada a ver com Nínive, nada. Deus manda ele ir, só que ele era uma nação má, e Jonas não queria que eles se arrependessem. Jonas queria que eles morressem sem salvação, mas Deus não mora dessa forma. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Respondi, amada irmã? Sim, tirou a dúvida, Deus estava passando do voto. Muito obrigado. Muito Deus abençoe, senhor. Obrigado também pela participação. Outra coisa, um outro segredo da oração do profeta é que nós devemos aproveitar a oportunidade de voltar-se para Deus. No versículo 9, versículo 9: mas eu oferecerei sacrifício com voto, porque o Senhor é a minha salvação, pagarei os meus votos. Jonas, de querer fugir, agora ele quer voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus, agradecido, como aqui está. Voltar-se para Deus, disposto a sacrificar.
Voltar decidido a não desistir da missão. Versículo 9 aí, ó. Pagar votos. Tem gente que está afastado do caminho do Senhor. Não tá? Tá. Quer voltar? Ah, quero. Mas não quer fazer sacrifício. Tem gente que quer voltar. Pastor, quer acertar minha vida com Deus? Mas não quer fazer sacrifício. Tem sacrifício. Dani, você que diga, né? Tem sacrifício. Tem? Você quer voltar? Quero. Então, se prepare. Como Jonas aqui, ó. Volte agradecido. Volte decidido. Pagarei meus votos. Pagar? Então tem um preço. Então, obediência. Não é mérito, tá? Não é mérito, não. Aqui é gratidão. Mas tem um preço. Já foi tudo pago na cruz. Mas você agora vai fazer sacrifício de gratidão. Tanto é que a Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 12, não, como é que é? Portanto, meus amados irmãos, como é que é? Romanos 12, não se conformem com esse mundo, mas transformar, oferecer seu corpo como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto agradável, que é o vosso culto racional. Então, tem sacrifício. Continuar. Voltar para Deus, porque só Deus é a nossa salvação. Só Deus é a nossa salvação. Em último lugar, terminando, a experiência de Jonas no tempo de angústia. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que é de desespero e grito. Jonas teve uma experiência. Se você encontrasse com Jonas, se não, né? Acreditamos que vamos encontrar com Jonas lá no céu. Aí quando chegar lá no céu, e aí, Jonas? Você encontrar Jonas, o que você vai perguntar? Se eu encontrasse com Paulo, eu vou falar, Paulo, fala para esse pessoal aí que não foi você que escreveu, Hebreus. Fala para eles que eles ficam falando que é você, mas fala para eles. Fala que não foi você. Aí se encontrasse Jonas, se você quando se encontrar Adão, fala sério. Quando você encontrar Eva, eu estou fazendo isso descontraído, tá, irmão? Porque lá no céu, nós não vamos falar nada dessas coisas, não é assim? Porque nós seremos transformados. Mas isso aqui é só para descontrair. Agora veja, quando nós mencionamos o nome de Jonas, o que vem da cabeça? O fato de ter sido tragado por um grande peixe, não é verdade? Então, essa experiência de Jonas ficou marcada. E o que nós aprendemos? No desespero e grito. Olha, o capítulo 2, versículo 2. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, versículo 2. E ele me respondeu, do ventre do inferno, como é que está aí? Gritei. Angústia, desespero, lá dentro, talvez de cabeça para baixo, não sei. Ele gritou, experiência dele. Hoje à tarde, Mancini, quando eu estudava também esse texto, eu fiquei pensando no dia que o João Vitor estava entre a vida e a morte no hospital. Quando o desespero bate na nossa porta, a irmã Maria Natal. Tem gente que ainda não passou experiências assim. Você vê um filho alvejado, sem vida, só o corpo na sua frente. É uma experiência amarga, dura, ímpar. Ímpar, não há como comparar. Que cada um é cada um. Difícil. Experiência de Jonas, escritor. Segundo, de ficar registrado os detalhes. Versículo 4. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Porque ele falou, eu pequei. Eu estou longe da face do Senhor. Olha lá, todavia, tornarei a ver o tempo. Versículo 5. As águas me cercaram até a minha alma. Ó, abismo me rodeou. As algas enrolaram na minha cabeça.
Imagina, talvez no pescoço está aí para ele respirar. As águas ali. Para ele respirar aquela coisa difícil. Está entendendo? A experiência dele, ele não esqueceu. Talvez ele ficou até traumatizado. Não sei se ficou, acho que não. Porque a experiência com Deus cura, né? Deus cura, Deus permite ele passar. Você passa, você conta para frente, você fica trauma. Outra coisa aqui, de observar os dois caminhos, mas escolher Deus. Olha, versículo 8: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, o caminho da vaidade e o caminho da misericórdia, colocar diante das pessoas. O que eles fizeram? Optaram para o caminho da vaidade. E o texto diz aqui, os que observam vaidade vãs deixam sua própria misericórdia. Os que observam deixam. Deixa eu ler esse texto, falta poucos minutos, numa outra versão aqui, para os meus amados e queridos irmãos. Deixa eu me ver aqui. É o versículo 8, né? Escolher. Versículo 8. Vamos ver como é que diz. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que é misericordioso. Olha como é que diz aqui, Almeida atualizada. Os que adoram ídolos vãos, ídolos do coração. Não sei como é que fala a sua Bíblia. A sua Bíblia é aquela. É de Genebra? Não é de Genebra, não? É Almeida. Então é igual a minha. Então, os dois caminhos. De receber a segunda chance. Versículo 10. De receber a segunda chance. Agora, Jonas ainda 3, 1 e 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. O que é isso? O Deus da... Ei, você está diante do Deus da segunda chance. Veio segunda vez a palavra do Senhor, Jonas. A experiência de ter mais uma chance. Escuta, eu estou terminando. Eu conheci um rapaz. Ele tinha se desviado. Pegou, ele era homossexual, desviou. Pegou AIDS. Pele e osso. Voltou para Jesus. Jesus o curou. Ficou frio alguns anos. Curado. Desviou de novo. Voltou para o homossexualismo. Pegou AIDS de novo. Deus curou. Ele voltou. Ficou 3 anos. Desviou de novo. Desviou de novo. Pegou de novo. Só que dessa vez atacou os olhos. Ficou cego. Aí dessa vez eu o conheci. Foi quando eu o conheci. Ele deu testemunho. Ele deu testemunho. Eu ouvi falar. Os irmãos da igreja conheciam ele. Pai, a história dele. Agora veja, irmão. Esse aí, 3 chances. Agora veja. Tem gente que não aproveita a segunda chance. Lembra de um homem que Jesus curou e contou depois com ele no tempo e fala assim: olha, não peques mais para que não aconteça algo pior. Está vendo? O Deus da segunda chance, Ele sempre avisa: fica firme, aleluia, glória a Deus. Estou terminando. Pronto, termina aqui, né, com o Deus da segunda, tá bom, né? Terminar com Deus da segunda chance. Agora veja, o versículo 10, para fechar. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Escuta, o teu Deus, o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus único, o Deus verdadeiro, ele fala com o peixe, ele fala com o pássaro. Lembra, o corvo alimentou Elias? Ele fala com o mar. Ele fala, você está entendendo? Ele fala com seres inanimados e eles se movimentam. Lembra do vale dos ossos secos?
falou com o moço e o moço se juntou um ao outro. Tudo obedece à voz de Deus. Vamos obedecer ao nosso Deus através da sua santa palavra. Amém? Vamos obedecer ao Senhor. Vamos sair daqui dessa noite dispostos a ser mais fiéis, mais obedientes. Vamos louvar o Senhor. Não vamos deixar a questão, irmã Janilda, dar uma voltinha com a gente, não. Porque essa voltinha não é brincadeira, não, irmão. É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe. Sexta-feira que vem tem mais. Mas aí nós vamos para o capítulo 3. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nosso querido companheiro, estou honradíssimo. Se o Senhor puder vir, venha na outra sexta, se puder. Se puder, vamos entender. É convidado de honra para estar conosco. Eu quero convidar os irmãos. Nós vamos ofertar agora para a obra santa. Nós temos um hábito aqui na igreja, né? Se você nos visita, não repare, nós oramos pelos dizimistas. Oramos ao Senhor. E se você trouxe o fruto, pastor, é obrigado? Não. Se você quiser entregar o seu dízimo anonimamente, sem ninguém saber, não faz mal. O que importa é a sua fidelidade. Mas se você quiser também, nós oramos, pedindo que Deus te abençoe mais e mais. Estamos em família, amém? Então, se você quer trazer o fruto da sua fidelidade, por favor, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios. Nós vamos orar pedindo que o Senhor abençoe. Deus te abençoe poderosamente. Mas amém? Estenda suas mãos santas para cá. Senhor Deus, nesta noite nós queremos consagrar a Ti, Senhor, os santos dízimos, meu Deus, bem como as santas ofertas. Pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor repreenda o migrador, o destruidor. Ó Deus, aqui os teus filhos trazem fruto da obediência, da fidelidade, da gratidão, do louvor a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Livra das mãos dos homens assaltantes, marginais, roubadores, assassinos, cruéis. Livra da doença, da pandemia, do hospital, da farmácia, do carro quebrar, de ser, ó Deus, da luz mais alta. Enfim, de sabedoria na gestão. Prospera, livra do desemprego, livra, Senhor, das crises. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar-nos, louvando a Deus, encerrando ao Senhor e adorando a Deus pelas nossas santas ofertas. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre para o lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre caminhará. Indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transformam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus em contato, deves tu guardar. 77. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Indo em contato com teu Salvador. A última estrofe. Deixe que o Espírito plante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres nesse mundo todo o mal vencer? Guarda o contato que tenhas poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás.
vindo em contato com Deus Salvador. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. O presbítero José Ney vai estar orando ao Senhor. E o presbítero Carlos vai impetrar a bênção apostólica. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã nós temos oração aqui pela manhã, de 7h30 às 8h30, né, irmã Janil? De 7h30 às 8h30, vem orar, meus irmãos. Às vezes as nossas irmãs vêm orar, não está com pouquinhas pessoas, vem orar aqui juntamente com as irmãs. Amanhã, se Deus quiser. No domingo temos a oração também, a consagração, de 8 às 9. 9 horas nós temos escola bíblica dominical, de 9 a 10h30. Uma bênção. À noite, se Deus quiser, um grande culto, 18h30. 18h30, irmão Cláudio. É o nosso culto à noite, se Deus quiser. Estou falando de irmão Cláudio, são para todos, né? Todos os irmãos. Deus abençoe. A todos os irmãos. Eu quero aqui, irmãos, também agradecer a Deus por cada irmão que divulgou, né, sobre o culto de hoje, que é a ministração da palavra. Nosso querido irmão, daquela igreja presbiteriana, sabe, e muitos irmãos sabem, que é raro, irmão, igreja que se preocupa com a palavra, né, amado? A gente procura, irmão, nós procuramos com lupa, mas aquilo que eu dou graças a Deus, olha aí a casa, cheia, esse povo, irmão Gilson, que sente pela palavra de Deus. Irmã Solange, só vence quem sente pela palavra, né, irmã Valentina? Vale a pena o esforço para o Wellington. Irmã Joana, vale a pena, né, minha filha? Irmão Raul, vale a pena, não vale? Então eu quero agradecer todos os irmãos, tá bom? Postaram na rede social, falou sobre esse culto da palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Tem uma noite descansada. E eu quero no finalzinho ainda falar com o nosso irmão Cláudio, tá bom? Um pouquinho do Senhor. Seja bem-vindo a todos. Tá bem. Bem-vindo. Assim, irmãos, amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Tenha suas mãos assim. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta reunião, por esta palavra, por este culto, Senhor. E nesta noite estamos oferecendo a Ti, ó Pai. Receba, Deus, no trono da Tua graça, Pai. Cada pedido, cada clamor, ó Deus, o Senhor continua abençoando esta igreja, ó Pai amado, preparando nossos vidas, nossos corações, para que cada dia nós possamos alimentar a Tua palavra. Ajuda, Senhor, que fortalece e nos dê uma noite abençoada. Assim nós oramos gratos ao Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E toda a igreja diga: Amém.